Oi, eu sou a Nina e no vídeo de hoje eu vim falar sobre David Copperfield do Charles Dickens. Bom, vamos lá. Sem fazer muito mistério, até porque eu já comentei tanto no Instagram quanto no vídeo de leituras de outubro. Não foi um livro que eu amei, mas também não foi um livro que eu achei difícil de terminar, que me deu vontade de abandonar, nada assim. Foi um livro ok pra mim, mas eu detestei o final. Tipo, muito. Odiei o final. Como eu também já comentei no outro vídeo, eu identifiquei muito claramente quais foram as coisas que me incomodaram nesse livro, o que eu não gostei nele, então acho que é um pouco mais fácil de falar. Às vezes a gente só não gosta e ponto, não tem um motivo. Nesse caso teve um motivo mais racional. Eu não vou entrar em muito detalhe da história, até porque ele é um livro de 1.300 páginas, né? Nessa ediçãozinha que eu tenho tem 1.300. Mas em resumo, né? A gente vai ter a história do David Copperfield, que perde o pai antes mesmo de nascer. A mãe dele acaba se casando novamente com um cara que é um carrasco, né? A irmã desse padrasto é meio que chamada para ajudar a criá-lo e ela é super violenta e eles têm uma relação horrível, assim. Então, em dado momento, a mãe do menino morre. E a partir do momento que ela morre, ele é colocado para trabalhar, né, em uma fábrica, enfim, abandonado à própria sorte. E ele acaba indo atrás de uma tia, que a última vez que viu ele foi quando ele nasceu. Então ele não sabe nada sobre essa tia, inclusive a babá dele, né, não gostava muito dessa tia, mas ele decide arriscar e vai atrás dessa tia. E a partir de então vai ter um ponto de virada aí na história, né? As coisas começam a melhorar pra ele e a gente vai acompanhar esse desenvolvimento. O que eu não gosto sobre esse livro? O começo dele é muito parecido com Grandes Esperanças. Eu acho que tem uns 5 anos que eu li Grandes Esperanças, então a história não tá fresca na minha cabeça. E mesmo assim, vários elementos são muito parecidos, né, no início. Então eu tava com bastante medo que ele usasse demais a mesma fórmula, mas a partir de determinado momento ele toma seu próprio rumo, que é um rumo que eu gosto menos do que o Grandes Esperanças. Mas no início eles parecem bastante ele em vários aspectos. Outra coisa que me incomodou foi uma questão de saltos, assim, na história, porque a gente acompanha, né, essa infância, o que ele passa, e pula basicamente de uns, 7 anos de idade para quando ele já é um jovem de 18. Então ele pula toda a adolescência e eu não entendi por que fazer isso num livro tão grande que perde tanto tempo descrevendo coisas cotidianas. Então eu acho que poderiam ser tiradas algumas coisas que são super repetidas e que parece que ele quer que fiquem explícitas demais, né? Ele quer ressaltar demais e repete. E desenvolver um pouco mais essa parte. E aí, eu não sei se por pular, né, essa parte, mas o fato pra mim é que ele parece a mesma pessoa o livro todo, então não tem um amadurecimento desse menino, sabe? Ele é o mesmo ingênuo que cai na conversa das pessoas e que acredita em um monte de coisa. Desde a infância ele continua assim. E eu entendo que ele não vai ter uma grande diferença na forma de narrar, porque ele tá narrando isso no final, né? Ele tá narrando depois de todos os acontecimentos, então ele é um homem adulto. Acontece que no que ele faz, né, nas atitudes e nos diálogos, ele não tem esse amadurecimento. Então foi uma coisa que me incomodou muito, porque ele foi um personagem que eu não gostei. Então ele não é um personagem com o qual eu super me identifiquei. Inclusive, se ele fosse real, eu ia me irritar muito com o David Copperfield. Próximo ponto que eu tenho é a própria história, que é uma história que eu achei chata. Eu acho que todas as grandes emoções e as maiores reviravoltas acontecem antes da página 500, que é nessa parte mais da infância, e a vida adulta dele é bastante burocrática e apesar de acontecer uma ou outra coisa ali, ela fica bem plana. Então da página 500 até mais ou menos na página 900 não acontece absolutamente nada, ele fica o tempo todo construindo coisas para justificar coisas que vão acontecer no futuro, e quando chega esse futuro, você vê que ele podia ter feito isso em 10 páginas. Então, eu acho que é um livro que poderia ter metade do tamanho que ele tem, por conta dessa excessiva descrição de cotidiano e de coisas burocráticas que acabou tornando um pouquinho mais lento pra mim. O final, né, que eu já comentei que eu detesto, é super previsível e eu torci muito desde que começou a chegar no final, para que eu tivesse enganada e isso não acontecesse, mas aconteceu. Então eu detesto muito, eu não gosto. Então não posso entrar em detalhes a respeito do final, mas eu detesto muito o final.
E o último ponto que eu anotei aqui pra falar, eu acabei já me atropelando e falando antes, que é a respeito do próprio David Copperfield, né? Então ele não foi um personagem que me cativou muito. Ele é muito bobo, assim, muito tanso. Ele não cresce, não amadurece. Não que a gente não consiga associar isso com muita gente que a gente conhece, né? Mas não é um tipo de pessoa com a qual eu me identifico. E eu me incomodo muito, né? Em dado momento da história, ele vai casar com uma moça chamada Dora. E ele trata ela de uma forma que eu também odeio muito, sabe? Ele é super exagerado nessas demonstrações de amor e que ela é tudo pra ele, tudo na vida dele. E no fim das contas, tudo que ele quer é mudá-la. Ele quer transformar ela no que ele idealizou. Então, eu entendo que esse livro foi publicado, se não me engano, em 1850, mas isso colaborou para eu não gostar do David Copperfield, além de todas as coisas que eu já falei. O ponto alto desse livro, para mim, é a tia do David, a Betsy Trotwood. Ela é uma mulher forte, ela é uma mulher que tem uma super personalidade, ela não deixa as coisas quietas, e ela tem um jeito, né, todo contido, assim, e enfim, as partes engraçadas e divertidas da história vêm por conta dela, e eu também acho que muito do que é construído na história não seria a mesma coisa sem ela. Então, pra mim, ela é o alto. O que eu mais gostei do livro foi ela. Então, seriam mais ou menos esses os pontos que eu tinha pra falar. Como eu já comentei, né, não foi uma experiência sofrida de leitura. Eu não ficava contando as páginas pra parar de ler e não quis abandonar em nenhum momento. Então, eu acho que valeu super como experiência. Mas não foi um livro que mudou minha vida. Certamente é um livro que eu gosto bem menos do que o Grandes Esperanças. Então, se você nunca leu nada do Dickens, eu recomendo que você comece pelo Grandes Esperanças ou por algum outro livro, principalmente porque esse é bem grande e tem uma história mais lenta. Mas se você já conhece o autor e já gosta das obras dele, eu super recomendo essa leitura, né? Como é um livro maior, você tem que fazer numa época que você esteja aí, né, preparado para isso. Me conta aqui se você já leu David Copperfield, o que você acha. Eu sei que é um dos livros favoritos de muita gente, eu entendo a carga de humor que ele traz, né, ele tem partes super divertidas e ele tem muito essa questão bem teatral mesmo, né, dos acontecimentos serem todos exagerados e os personagens serem muito novelescos. Mas infelizmente não rolou pra mim, da mesma forma que rolou com Grandes Esperanças. Eu acho que é questão de gosto, então tudo bem. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.